Olá a todos, muito boa tarde. Trago-vos hoje um vídeo diferente, uma entrevista via Zoom, mas confesso que no fundo não era o cenário que tinha idealizado, mas tendo em conta as circunstâncias atuais em que vivemos, foi o melhor que consegui arranjar com a ajuda do nosso convidado. Portanto, o meu primeiro convidado de hoje chama-se Mauro Pombal, é licenciado em Direito pela Universidade Autónoma de Lisboa e mestrando em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Depois desta breve introdução, Mauro, quero agradecer-te mais uma vez por teres aceitado o meu convite para participar neste quadro do canal, que acredito que será verdadeiramente uma fonte de inspiração, tanto para estudantes de Direito como para os amantes deste curso fascinante. Portanto, sem mais delongas, começo por perguntar-te de onde vens, Mauro? Boa tarde a todos. Boa tarde, Célia. Muito Boa obrigado tarde. pelo convite. Sinto-me honrado por ser o primeiro convidado do teu canal e parabenizar pela iniciativa e pelos vídeos que tu tens feito. Acredito que vai ser um enorme contributo para todos os amantes do nosso curso. Muito Respondendo a obrigada. respondendo à tua questão, eu venho de Angola. Nasci e cresci em Luanda, a capital de Angola, e desde 2016 que estou cá em Portugal. Muito bem. E como é que nasceu essa ideia de vir para cá? Era uma coisa já programada? Foi assim a última da hora? Como é que foi a adaptação? Conta-me um pouco sobre esta vinda para cá. Bem, esta vinda para cá, eu já almejava fazer o curso cá. Sempre dizia que se for para fazer a licenciatura, tem que ser em Portugal, porque as leis angolanas são um tanto quanto parecidas com as de Portugal e os nossos juristas de renome formaram-se todos em Portugal. Então, eu já tinha em Ok, mente que se eu quisesse ser um bom jurista ou um jurista de renome, teria que passar provavelmente por Portugal, beber da fonte. Era esta a ideia que eu tinha, mas sempre foi algo que eu passava pela cabeça. Eu sabia que se eu quisesse estar bem informado, tinha que vir para Portugal. No entanto, nunca planeei estrategicamente, ou seja, assim que terminar, vou fazer isso, vou juntar dinheiro, blá, 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 e estarei em Portugal. Eu fiz o secundário e inclusive cheguei a concorrer para duas faculdades em Angola, mas nunca cheguei a frequentar. Por quê? Porque os meus pais disseram 2 meses antes, olha, daqui a 2 meses vais para Portugal. Fiquei, vou para Portugal? Como assim? Vais para Portugal? E já estávamos a pensar, eu sei que tu sempre sonhaste com isso, então nós reunimos as condições para te meter lá. E foi isso que aconteceu, foi basicamente, meio, não foi totalmente planeado, foi pensado, mas não fui eu que planeei, foram os meus pais e já sabiam assim, então, portanto, desse teu desejo e fizeram os possíveis para que se concretizasse. Ficaste exatamente, surpreendido, exatamente. mas feliz, não é? Muito, 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 muito feliz, porque tal como disse, era o meu sonho fazer direito cá em Portugal. Ótimo, ótimo, ótimo por causa dessa inspiração também das fontes, das pessoas que tu vias, que estudaram, portanto, que se formaram cá em Portugal, portanto, também te inspiravas neles e, portanto, foi ótimo e acredito eu, ainda bem, foi a oportunidade que se efetivou para que nos conhecêssemos também, que estudamos, fomos Exatamente. colegas e somos amigos, tenho uma grande inspiração também em ti. Portanto, Uhum. a segunda pergunta vem também nesta onda de quem são os teus três pilares. Né? Eh, a nível de pilares, perguntas, três pilares, a nível de inspiração ou a nível de princípios que eu carrego na minha vida? Pode ser das duas coisas. As duas coisas, ok. Sim. Três Vamos pilares, a distribuir nível. conforme. Ok, 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 ok. Três pilares a nível de inspiração, pessoas que realmente me inspiram, sem dúvida, os meus pais. Os meus pais são os primeiros, porque os meus pais estiveram muito cedo e eles batalharam imenso para me tornarem o homem que eu sou hoje. Tudo o que eu sou é graças aos meus pais. Meus pais dedicaram muito da sua vida para me colocar aqui e formaram.
Eu formei-me na faculdade, mas meus pais é que tiveram por trás a fazer com que tudo isso acontecesse. Então, sem dúvida que os meus pais são o meu primeiro pilar. Ótimo. Segundo pilar é uma figura que eu acho que não conheço a nível de seres humanos alguém que Uau. se entregou tanto por uma causa como esta pessoa. E esta pessoa chama-se Nelson Mandela. É a pessoa que é assim, quando eu penso em mudar o mundo, ele é a primeira É pessoa Nelson que Mandela, surge foi. na minha cabeça, é o Nelson Mandela. Então, ele Sem é um dúvida. dos meus pilares. Outro pilar também da minha vida que é também, pode-se comparar até certo nível com o Nelson Mandela, mas eu acho que a grandeza do Nelson Mandela ainda é superior Não tem à desta comparação. pessoa, é que é o Malcolm X. Como? Malcolm X. Não conheço de tudo. Eu sei, não é uma figura muito conhecida, mas eu sei que se eu falar de Martin Luther King, já vais reconhecer quem é Martin Luther King. Mas o Malcolm X surgiu mais ou menos na mesma altura que o Martin Luther King. Ok. Só que a perspectiva do Malcolm X era um bocadinho mais agressiva do que a do Martin Luther King. No entanto, os dois lutavam pela mesma causa, que era a libertação do homem negro nos Estados Unidos da América. Não libertação a nível de escravidão, mas libertação no sentido de que nós somos seres humanos e também temos os mesmos direitos que um homem branco. Então, eles deram, o Malcolm X deu a sua vida para elucidar tanto os homens negros, no sentido de que vocês são pessoas e não são diferentes dos homens brancos, tal como para elucidar os homens brancos, dizendo que vocês não são superiores a nós só por serem brancos. E ele dedicou a sua vida a essa causa. Então, esses são os meus três pilares a nível de seres humanos, isto é, meus pais, Malcolm X e Nelson Mandela. A nível de princípios e valores, eu diria que o meu primeiro pilar tem a ver com a família. Família é o meu primeiro pilar, digo isto porque a família é o sítio onde nós recorremos quando já não temos forças para perseguir os nossos objetivos, para correr atrás. E eles servem como combustível para que o nosso carro continue a andar. Então, a família, sem sombra de dúvida, é o meu primeiro pilar. E uma vez que eu estou cá, deixando a família, este pilar fez ainda mais sentido com a distância. Então, a família, sem dúvida, é o primeiro pilar. O meu segundo pilar, eu diria que é a verdade. Sou muito pela verdade. Claramente que a verdade tem que ser dita com sabedoria, porque nós não podemos querer dizer a verdade ao ponto de causar um mal pior, ou seja, ao ponto de causar uma situação irreparável. Então nós temos que necessariamente dizer a verdade com sabedoria, mas em todos os casos eu prefiro sempre a verdade. E o meu último pilar seria gratidão. Gratidão, eu acho que é muito importante nos darmos graça por tudo aquilo que nós temos e por tudo aquilo que nós experienciamos. Eu dou graça por essa entrevista que estou até contigo. Eu dou graça por estar vivo. Eu dou graça por ter roupa. Eu dou graça por estar a estudar na Europa, dou graça por ter trabalho nesse tempo de pandemia. E então, eu acho que nós, como seres humanos, se calhar, fruto da nossa evolução, somos mais aptos a verificar coisas mais ou a identificar tudo aquilo que nos mete medo. Se calhar, mais uma vez, devido à evolução, porque como seres humanos, nós no início tivemos muitas ameaças, viemos na selva e tudo mais. E isso até hoje ainda tem uma certa influência na nossa maneira de pensar e viver. No entanto, eu acho que é necessário nós olharmos para as coisas boas, por tudo aquilo que nós temos, e não devemos ter como garantido. Sempre que nós temos a oportunidade de agradecer, devemos agradecer e dar graça por tudo isso. E esses são os meus três pilares. Muito bem, gostei muito de ouvir e concordo em tudo que tu disseste. Não conheço o autor que mencionaste, o Max, mas vou... Malcolm X. Malcolm? X. Malcolm X.
Maxon X, muito bem, eu vou pesquisar, o meu inglês não é assim grande coisa, mas já é uma oportunidade para aprender e estou agradecida desde já e concordo também que a família é base e sem dúvida que eu compreendo isto que tu dizes, quando estamos longe, aí é que percebemos, quase que valorizamos mais ainda a figura da família nas nossas vidas, até porque lá está, no fim, é sempre a família que fica e é a nossa base de tudo mesmo. E também aqueles princípios que tu mencionaste, estou totalmente de acordo e acho que isso é que dá sentido à vida e devemos, sem dúvida, sem sombra de dúvida, reger-nos por eles. A verdade e a gratidão, essencialmente. Agora, quero que me digas as tuas duas maiores qualidades, que melhor te definem. As minhas duas maiores qualidades seriam, por um lado, inteligência. Considero-me, modéstia à parte, considero-me uma pessoa inteligente. Confirmo. E olha, Eu estou olha que 4 anos de licenciatura, sem dúvida, Marco. Acho que obrigado, nunca muito precisaria obrigado, de sério. dizer e tu teres essa consciência é ótimo, é muito bom. Muito obrigado, muito obrigado. E olha que E é humildade, não é, não é querer demorou, mostrar, não é nada, é mesmo. É mesmo. obrigado, Célia. E olha que demorou algum tempo para que eu me sentisse confortável a dizer que me considero uma pessoa inteligente. Mas eu acho que isso é uma das minhas qualidades, sem dúvida alguma. E a minha segunda qualidade seria a empatia. Eu acho que sou uma pessoa que consegue muito facilmente se colocar no lugar das outras pessoas, tentar perceber os pontos de vista. Aliás, eu dei conta que isso, se calhar, é realmente uma das minhas qualidades, porque na maior parte das vezes, quando eu estou num convívio e há sempre dois pontos de vista, as pessoas olham sempre para mim para que eu resolva ou para eu dirimir o conflito. Ou seja, é como se as pessoas acreditassem que eu, melhor do que ninguém, consigo ver os dois pontos de vista e aquilo que eu vou dizer vai ser justo. Então, eu acho que empatia é uma das minhas qualidades. Sim. Muito bem, sem dúvida, e é o fio condutor. Um ser humano que não tem empatia acaba por perder muito, porque ninguém é perfeito, não é? Tendo este princípio, então, saber nos pôr no lugar das outras pessoas, ainda que saibamos também das nossas fraquezas, é muito importante e determinante também. Acho que as pessoas terem essa noção e valorizarem-se em ti para dirimir conflitos, por mais simples que sejam, é muito, muito bom e é de valor. Agora, uma pessoa não é só feita de qualidades. Que Sim, dois sim, sim, defeitos sim. é que achas que tens e que estás a trabalhar ou que poderias trabalhar neles para te tornares uma pessoa, um ser humano melhor? Exatamente, Célia. Nem tudo é cor-de-rosa, nem tudo é perfeito. E como ser humano, eu também tenho as minhas falhas. Mas acho que os meus defeitos, ou os que mais sobressaem, um deles é eu tenho uma grande dificuldade em dizer não. Tenho uma grande dificuldade em dizer não às pessoas e eu dei conta disso porque situações que eu não devia ter dito sim, que eu devia ter dito não, depois de eu fazer aquilo que a pessoa me pediu ou algo do gênero, eu sinto-me logo mal. Sinto-me logo mal e, e isso incomoda-me, isso incomoda-me. E eu dei conta que isso é também um defeito porque as pessoas aproveitam-se de mim, porque sabem, não, ele vai sempre dizer, ele diz sempre que sim, ele diz sempre que sim, e isso não é bom, isso não é bom. Então eu tenho que. É importante saber impor limites. Se calhar até o defeito não seria dizer não, mas dificuldade em impor limite às pessoas ou às circunstâncias. Se calhar nem sempre estar aberto é bom, porque há vezes que tu precisas de realmente se colocar em primeiro lugar ou deves colocar limites às atitudes das pessoas. E eu tenho uma grande dificuldade em fazer isso. Por isso é algo que eu tenho trabalhado já há bastante tempo e acho que hoje em dia eu consigo mais facilmente, sempre com sabedoria, para não levar a conflitos, tenho conseguido trabalhar nesse meu defeito. Um Ok. segundo defeito seria, eu acho que eu sou perfeccionista, que eu exijo demasiado de mim. Uhum. Porque eu dou conta que bom, em circunstâncias que eu estou assim a trabalhar em grupo,
a maioria das pessoas pode dizer, não, isso já está bom, mas eu sempre falta alguma coisa, falta alguma coisa, falta alguma coisa. E eu fiz uma introspecção e parei e pensei, não, se calhar estou a exigir demasiado, se calhar estou a pedir para além daquilo que é humanamente possível. E isto é ser perfeccionista. E nós nunca vamos realmente conseguir atingir a perfeição. E eu acho que exijo demasiado de mim, principalmente, dificilmente as pessoas, mas de mim. Isso não é bom, isso faz mal, isso faz mal. E isso dá a sensação de que tu nunca estás satisfeito. E não é suposto nós vemos assim. Então acho que esses são os meus dois principais defeitos. Ok, muito bem. E como é que tu trabalhas para melhorar esses aspectos? Ou seja, em relação a eu dizer não, o que é que tu fazes para não caires nessa tentação? E do perfeccionismo, tens alguma técnica que estejas a trabalhar ou que consideres que é a melhor alternativa, ainda que não seja fácil de todo? Tens assim alguns truques? Relativamente a impor limite ou a dizer não, tem um truque que é o instinto. Ou seja, Uhum. a minha técnica é ouvir-se mais. Normalmente, quando alguém me pede alguma coisa, interiormente eu recebo logo um sinal a dizer, diz não, mas eu só assusto já disse sim. Então, a minha técnica é ouvir-te a si mesmo. Ouve-te. O teu cérebro, o teu corpo vai te dar algum sinal. Ouve-te a si mesmo. Quando tu ouvires, aprendes a ouvir a tua voz interior, vais conseguir mais facilmente dizer não e impor limite às pessoas. No que diz respeito ao ser perfeito, a procurar perfeição nas coisas, se calhar, atualmente não penso, não me ocorre nenhuma técnica, mas se calhar ouvir ou perguntar mais às pessoas, olha, achas que estou a ser demasiado exigente? Achas que... Ou seja, Pedir as pessoas, opinião, não é? exato, pedir opinião. Quando tu achas que estás a exigir demasiado de ti ou das pessoas, pergunta, pede opinião às pessoas. Achas que estou a exagerar? Achas que devia deixar essa falha? Não é assim tão importante, as pessoas não vão dar conta. Então, Uhum. pedir opinião no caso das pessoas que se acham perfeitas ou que procuram perfeição em tudo é essencial. Muito bem, eu acredito que são boas técnicas e dá para ultrapassar esses defeitos, sem dúvida. Agora, a minha próxima questão é: por norma, como é que costumas passar os teus tempos livres? Ou seja, quando tens assim um tempinho, seja no trabalho, seja com os estudos, o que é que mais gostas de fazer? O que é que eu mais gosto de Sim. fazer? Mais uma vez, falar com a família. Falar com a família ou com a minha namorada, Ótimo. porque tanto a minha namorada como a minha família estão distantes. Eu estou cá em Portugal basicamente sozinho, então sempre que eu tenho uma oportunidade falo com a minha família ou com a minha namorada para continuar a fortalecer os laços, porque estar distante, a pessoa vai crescendo e a própria personalidade da pessoa muda também. Então é meio que importante atualizar aquelas pessoas que nós mais Amamos. apreciamos ou que damos valor, meio que atualizar como é que nós estamos a nos desenvolver como ser humano. Então, sempre que eu tenho tempo livre, procuro falar com a minha família, com a minha namorada. Por outro lado, também gosto muito de ler, aliás, como estudante de Direito, faz Tem que parte, ser. mas com uma nota. Normalmente, nos meus tempos livres, eu não leio coisas sobre direito, até porque tem um brocado que diz que quem só sabe de direito não sabe direito. Não sabe Não nada, no sabe- fundo. Exatamente, exatamente. É Então, o sempre que que se eu... costuma dizer, a escola mais difícil é a sociedade, é a vida em si, não é? E apesar do nosso curso ser, eu acredito, um curso que abre, ajuda-nos a abrir a mente, ajuda-nos a ser pessoas melhores, mas é na sociedade, é no dia a dia, que é na convivência que nós vamos aperfeiçoando, é que vamos crescendo, é que vamos amadurecendo, e se nós não estivermos preparados ou curiosos para saber esse outro lado também, só o curso de Direito acho que não será suficiente. Portanto, sim, eu Não, percebo aquilo que estás a dizer e faz todo o sentido. não. Muito bem, então a próxima pergunta é, também está muito ligado com isto, o que é que mais te fascina na vida?
que mais me Uma fascina única na vida. coisa. Uma única coisa, ok. O que mais me fascina na vida é Sim. a capacidade de se dar aos outros. De se. Todos de se entregar pelos outros, ou se Ok. dar a uma causa maior que a si mesmo. Isso mais uma vez tem a ver com dois dos meus pilares que eu mencionei mais cedo, com tanto Nelson Mandela como Malcolm X deram a sua vida pela luta coletiva, não pela luta individual, se assim posso dizer. Eles entregaram-se a uma causa social. No fundo eles se entregaram aos outros e eu admiro isto, qualquer pessoa que eu vejo que tem esta capacidade ou que tem essa maneira de ser na sua personalidade, isto fascina-me imenso. Muito bem, tem um outro encanto, não é? Porque a vida também é isso, não é? É darmos de nós aos outros, não é verdade? E mudando vidas, eu acho que a nossa própria vida também se transforma e tem outro sabor. Compreendo perfeitamente e estou também de acordo. Portanto, nesta linha, quero saber Uhum. se já descobriste o teu propósito de vida, assim como o Nelson Mandela, como outros atores também que tiveram um grande impacto na sociedade. Já descobriste ou ainda estás à procura do teu propósito de vida? Eu posso dizer que ainda estou à procura do meu propósito, mas já encontrei mais ou menos uma linha do Uhum. meu propósito. Tendo em conta tudo aquilo que eu falei, eu acho que o meu propósito provavelmente passa por ajudar os outros. Também entregar-me a uma causa qualquer também, que eu ainda não sei especificamente. E eu digo que se calhar o meu propósito passa por isso, porque eu fiz uma reflexão sobre a minha vida e sobre tudo aquilo que me influencia e tudo leva para isto. Os livros que eu leio, as pessoas que me inspiram fizeram isso. Então é meio que um fio condutor para o meu propósito na vida. Ainda não posso dizer taxativamente que é este o meu propósito, mas provavelmente passa por isso. Já tens Ajudar os assim uma outros. ideia daquilo que queres ser ou aquilo que queres fazer, não é? Isso Exatamente, já é muito bom. exatamente. Ajudar os outros e deixar um legado para que outras pessoas também ajudem os Também outros. Isso é sigam. tipo vicioso. Muito bem. Muito bem. E se pudesses mudar alguma coisa no mundo, o que seria? Uma única coisa que para Uma ti única coisa. é importante e que sentes que ainda está longe de acontecer, mas que se tu pudesses, tivesses algum poder de alterar isso agora, o que seria? Bem, se eu tivesse o poder de mudar alguma coisa no mundo, para ser honesto, Célia, seria o rumo da história. O que é que isso O que é significa? que isso quer dizer? Se eu pudesse, eu eliminaria da história da humanidade o colonialismo e a história do homem negro. Eu acho que a meu ver, claramente eu não conheço todos os massacres e todas as outras situações extremas que aconteceram na história da humanidade, mas eu acho que o colonialismo, em princípio, não tem realmente nada de bom, ou se tem algo de bom, é inferior ao mal que causou. Então, se eu pudesse realmente mudar alguma coisa no mundo, eu teria eliminado o colonialismo da história da humanidade. E é Muito isso. bem. Concordo totalmente, até porque é um mal que eu acredito, acho que não tem um outro nome possível, um mal que permanece até os dias de hoje. E se não tivesse É, acontecido como tu mencionaste, talvez teríamos um mundo bastante melhor, porque eu acredito que ninguém é superior a ninguém. Portanto, todos nós temos o nosso valor. Claro que não temos as mesmas oportunidades, podemos ter nascido nas mesmas circunstâncias, com os mesmos recursos, mas podemos ter, portanto, objetivos ou fins diferentes. Mas isso não nos faz superiores ou inferiores. E acho que esse pormenor que ficou na história realmente não deveria ter acontecido sequer, mas pronto, faz parte e só temos que pensar em dias melhores e que de certeza que sairemos daqui, portanto, seres melhores e também virão outros seres com outras capacidades que mudarão o rumo da nossa história, do colonialismo e da discriminação que permanece até os dias de hoje. Agora, exatamente. passando
para outra questão mais centrado na área de direito, que é o que nos interessa aqui nesta entrevista, e não coisas tristes. Portanto, quero que me digas como eras antes de frequentar o curso de direito. Ou seja, quem é o Mauro? Quem era, aliás, o Mauro antes de ingressar o curso de direito? Bem, o Mauro, antes de ingressar no para o curso de Direito, era bem mais contido ou mais tímido do que é hoje em dia. O Mauro, antes do curso de Direito, não se sentia tão à vontade como se sente hoje para expressar a sua opinião, não se sentia tão à vontade como se sente hoje de estar nos holofotes das pessoas, mas após o curso de Direito, eu meio que fui obrigado, porque vamos lá ver uma coisa, ser estudante de direito, ser advogado, ser juiz, é se expressar ou através da escrita ou através da oratória e da fala. Então eu fui obrigado a meio que a desabrochar. Então eu posso dizer que antes do curso de direito eu era bem mais tímido, bem mais contido na minha maneira de ser, no geral, principalmente a nível de expressar aquilo que eu acho sobre as coisas. Muito bem. Normalmente as pessoas, eu acho curioso, têm a ideia que as pessoas, os estudantes de direitos têm muita fala, são muito extrovertidos, são pessoas que têm paleio, mas acho que nem é bem assim. Em muitos casos, acho que o curso de Direito ajuda bastante as pessoas a expressarem-se, a saberem organizar as suas ideias, e percebo essa timidez e concordo totalmente que é um curso que nos ajuda a sairmos da nossa bolha, porque somos obrigados a expressar de alguma forma. Ou seja, às vezes podemos ser melhores na escrita ou na oratória, mas de alguma forma tu tens de saber expressar, essencialmente, Exato. porque temos que Exato. vender, não é? Basicamente, estamos a trabalhar através de causas e temos que, de alguma forma, brilhar. Agora, Exato. diz-me porquê que escolheste o curso de Direito e não outro curso qualquer? Porquê Direito? Bem, porque o direito? Primeiramente, dizer que no 11º ano, lá em Angola, nós chamamos de 10ª classe, o curso que eu escolhi não foi o curso que dava as bases para o direito. Inicialmente, lá em Angola, o curso que equivale ao curso que as pessoas que querem fazer direito fazem cá no 10º ano é Ciências Econômicas e Jurídicas, que aqui equivale mais ou menos a Ciências da Humanidade, se não me engano. Línguas e Humanidades. Exatamente. Eu não escolhi esse curso inicialmente. Eu era muito bom a matemática. Eu gostava imenso de matemática. Então, em princípio, eu escolhi um curso que tinha a ver com matemática e fui para esse curso. E fiquei lá um semestre só. Uhum. E não continuei por quê? A causa principal que me fez mudar para Línguas e Humanidades, né? Que equivale a isso, é que primeiramente, eu tinha visto um episódio de uma série que aparecia um juiz. Uhum. E eu apaixonei só pela figura do juiz. Eu disse, pá, essa profissão encanta-me. Essa profissão encanta-me. Uhum. E apesar de eu ser muito boa em matemática, eu não era mal as outras disciplinas. Eu só gostava mais de matemática. Uhum. Então eu fui investigar qual é o curso que nós devemos seguir para se tornar aquela figura, o juiz e blá blá blá. É Uhum. Línguas e Humanidades. Pá, ok. Eu estava no curso que tinha a ver com matemática, estava a correr bem, gostava. No entanto, eu segui o instinto. Disse, pá, aqui eu estou bem cá, mas acho que eu estarei melhor lá. E no segundo semestre eu mudei para Línguas e Humanidades e basicamente esta é a história que me fez vir para Direito. Deu interesse pelo curso de Direito, sim. No entanto, eu não sabia, na altura, que existia uma outra razão, bem mais profunda. E eu Uhum. só dei conta quando estava a fazer o curso, a licenciatura já. Uhum. Na verdade, Célia, eu em Angola nunca sofri diretamente, se assim posso dizer, nenhuma injustiça. Diretamente nunca sofri. Mas amigos e familiares já sofreram.
Então eu sofria indiretamente, eu via aquilo. Só para relatar um episódio, eu lembro, eu já não sei quantos anos é que eu tinha, mas eu lembro uma vez que os polícias entraram, basicamente chegaram com armas, mas armas pesadas, sério, aquilo eram AKMs, bateram a porta, começaram a bater a porta, tu abres a porta e tu não vês ainda a cara do polícia, tu primeiro vês a arma. Primeiro vês a arma e ele já te pergunta, o fulano está? O fulano era o meu tio. Fulano está? Tá. Eles basicamente obrigam, a pessoa não pode fugir nem nada, porque eles já estão com a arma meu dentro da tua casa e eles só continuam a entrar, não param e não dizem que temos um mandato X, temos blá, X, blá, X. Não, não tem. Basicamente disseram ao fulano que ele tem que se vestir e ele vai conosco, sem dar nenhuma explicação, sem dizer porquê. Mais tarde nós ficamos a saber que, afinal de contas, só foram buscar o meu tio lá porque um amigo dele, que supostamente estava envolvido em um crime, estava a levar muita porrada por parte da polícia, muita porrada. E nós sabemos como é que é. Quando nós estamos a sofrer violência, nós dizemos tudo e mais alguma coisa. Então, na altura, ele estava a levar muita porrada e estavam constantemente a lhe dizer quem é que estava contigo. E ele começou a falar a todo mundo, inclusive o meu tio. E são situações como essas que estavam na minha memória, que afinal de contas também me levaram a escolher o curso, porque eu quero, ou na altura também, eu queria mudar aquela situação, porque não é correto fazer aquilo. Então, enquanto eu estava no curso, eu estava a pensar nesse tipo de situação, ok, isso tem realmente a ver com direito. E, eventualmente, isso também me fez ir para direito penal, porque o direito penal é que regula mais ou menos essas situações. Então, juntando a situação do episódio do juiz com essas situações que eu presenciei, e isto tudo é que me fez vir para direito. Muito bem, portanto foram essas duas razões que despertaram essa curiosidade, embora a segunda razão viesse numa segunda instância, não é? Porque era um episódio que eu acredito que tenha sido traumatizante e, claro, se pensares a fundo, de certeza que chegarias que seria exatamente o curso de Direito, que se quisesses efetivamente mudar essa realidade que parece normal, não é? Ainda em África, em Angola, pronto, especificaste o caso em concreto, mas é uma violência, uma brutalidade também, porque acho que no fundo não existe o Estado democrático, o Estado de Direito que tanto se fala, porque uma coisa é o que está no papel e outra é o que se vê na realidade. Eu acho que há um longo caminho por percorrer em África, essencialmente no que toca à questão da humanidade, a questão do Estado de Direito no seu verdadeiro sentido. Mas estás aqui, estás a fazer o teu percurso e eu acredito que terás impacto nesse sentido, muito verdadeiramente, acredito mesmo que sim. Muito bem, agora a próxima questão. O curso de Direito te desapontou ou não? Foi um curso que superou as tuas expectativas, porque já tinhas em mente aquilo que querias fazer, tinhas pesquisado, tinhas te baseado, por exemplo, nesse filme, em histórias de outras pessoas bem-sucedidas. Superou-te ou nem por isso? Apesar de toda a bagagem e todo o interesse que tu já tinhas pelo curso? Superou-me sem sombra de dúvida, superou-me em todos os aspectos, não só porque a matéria é interessante, mas também devido aos professores que eu tive. Eu tive ótimos professores que ajudaram-me a gostar ainda mais do curso, então em nenhum momento senti-me desapontado pelo curso. Pelo contrário, superou mesmo as minhas Superou as tuas expectativas. expectativas. Isso é bom. E os professores, neste caso, tiveram um papel fundamental, mas fora os professores, tiveste algum acompanhamento, sejam familiar, sejam um núcleo de amigos, estudantes, ou foi só mesmo o papel, o interesse que os professores te passavam pelo curso? Primeiramente dizer que a nível da família eu sou a primeira pessoa a se formar em Direito, então Uau! eu não tinha basicamente ninguém a quem me Quem apoiar. pudesse inspirar nesse sentido. Então tive basicamente de fazer tudo sozinho, mas
a nível de amigos, também não tinha muitos amigos que se formaram em Direito, não tinha. Pelo menos os mais próximos, eu também fui o primeiro. Então, fui o primeiro em muitas circunstâncias. No entanto, eu fui conhecendo ao longo do trajeto da licenciatura algumas pessoas que tornaram-se amigos, que já estavam em alguns anos acima do ano em que eu estava, ou algumas pessoas já licenciadas, e me foram dando assim algumas dicas, e isso fez-me gostar ainda mais do Ainda curso. mais do curso. Ótimo, que bom. E houve algum momento, eu acredito que não, mas diz-me tu, houve algum momento em que quisesses desistir do curso pela dificuldade ou por aquele discurso que as pessoas têm normalmente, por o curso de Direito ser uma área bastante procurada, uma área bastante difícil de se integrar no mercado após a conclusão do curso, uma área saturada, tu já deixaste de te desmotivar em algum sentido por esse discurso ou pelo curso em si, pelo grau de dificuldade que nós sabemos que tem, mas que se faz, tudo é possível. Sim, tudo é Houve esse possível. momento ou não? Não, nunca tive, Célia, nunca tive esse momento, não quero desistir. Algumas vezes já pensei, tá difícil, está mesmo muito difícil, mas é aquilo, quando tu fazes algo por gosto, é difícil, é aquilo que se diz, se tu corres por gosto nunca vais te cansar, na verdade. Então, sempre que eu via que estava difícil, eu pensava, pá, tenho que fazer um esforço extra, tenho que fazer um esforço extra. E se tu só tens essa mentalidade de fazer um esforço extra, se realmente gostas daquilo que estás a fazer, e eu gosto de direito, por isso nunca tive esse pensamento de desistir do curso. Acaba por ser fácil, né? Quando nós gostamos, porque as pessoas têm realmente essa impressão que o curso de Direito, eu acho que partilhas essa opinião também, ou já deves ter ouvido em muitas conversas que é um curso que exige muita leitura, o estar sempre atento e que é muito difícil e que é o curso mais difícil. Eu não acho que seja verdadeiramente assim, porque lá está, é como tu dizes, tu tiveres interesse, tiveres gosto, tu corres atrás, e ainda que seja difícil, só te lembrares que é uma coisa que tu queres muito, tu acabas sempre por dar a volta por cima e superas-te e continuas, é isso mesmo. Agora, quero saber quais eram os teus métodos de estudo, ou seja, nos exames, para os testes, para as frequências e mesmo para os trabalhos, tens assim, ou tinhas uma rotina durante essas fases, não é? Dos testes, muitos trabalhos, muitas apresentações, ou és muito flexível? É conforme? Não sou assim tão flexível. Primeiramente, temos que estabelecer prioridades, ou seja, tem realmente algumas cadeiras, temos que ver, tem algumas cadeiras que exigem mais estudo que as outras, até Uhum. porque dá para ver que algumas cadeiras têm mais créditos que as outras, então nós podemos Sim. partir já disto, devemos estabelecer prioridades. A nível de método de estudo, o que eu fazia era, se não estamos ainda em épocas de exames, estamos nas épocas, se assim posso dizer, normais, o que eu fazia era, eu escrevo muito devagar, eu escrevo Uhum. muito devagar. Eu não sou tipo aquelas pessoas que a pessoa está a ditar e as pessoas conseguem escrever basicamente o parágrafo inteiro. Não. E eu sabendo dessa minha debilidade, o que eu fazia era prestar muita atenção. Porque apesar de eu escrever muito devagar, eu se prestar bastante atenção, eu depois consigo lembrar basicamente de tudo que o professor disse. Uhum. Então, o meu método era prestar bastante atenção e tirar pontos, ou seja, um, tentar escrever basicamente a temática que o Os professor está a tópicos. falar. Exatamente os tópicos que o professor, sobre aquilo que o professor está a falar. Logo a seguir a isso, ir para a doutrina. Doutrina, e para tu veres o que é que os escritores de direito falaram sobre isto que o professor esteve a falar mais cedo. E tendo em conta aquilo que o professor disse, que você prestou atenção, tendo em conta aquilo que tu vais ler na doutrina, tu vais poder criar o teu próprio pensamento. E mesmo que tu não criares, ao menos tu vais saber das várias opiniões que existem. E isso ajuda-te mais. Isso mais facilmente tu consegues memorizar e compreender a temática. Então, era este basicamente o momento de estudo: prestar atenção, tirar os tópicos, depois investigar na doutrina e fazer um resumo sobre isso.
o que eu sugiro, o que eu fazia era, após fazer isto num dia normal de aulas, eu não tirava o dia para estudar já aquilo, ou seja, não estudava já aquilo afincadamente. Eu acredito, não investiguei a fundo, mas eu acredito que o fato de tu prestares atenção e teres feito um resumo, isso já é um método de estudo, isso já é uma forma de estudar, e alguma coisa já ficou na tua cabeça. Então, quando se aproximarem as épocas do exame, tu só tens que estudar afincadamente isso, mas vai ser bem mais fácil do que você prestar atenção, depois não fazer resumo nenhum e na época do exame tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Aí tu só vais memorizar. Pode dar certo, mas tu não estás a compreender. Então, eu posso resumir que o meu método de estudo tem basicamente duas fases. Tem uma fase de compreensão, que tu só lês, só estudas para compreender, e depois na fase de exame tem realmente a fase de memorização. Aí é que tu podes memorizar taxativamente algumas coisas, mas ao menos tu já compreendeste, o que significa que, mesmo que tu não tivesse tanto tempo para estudar afincadamente nas épocas dos exames, tu ao menos tens alguma coisa em mente. Claro, Já consegues desenvolver, já consegues ter aquele 9,5 para passar a cadeira. Não tem e há 9,5, novos tudo meios que mesmo, pelo sabem menos é assim. português, em direito. É basicamente assim que eu estudava e é assim que eu continuo a estudar E no mantens mestrado. esse método. Faz todo sentido. Lá está, porque há pessoas que têm vários métodos, depois também depende de pessoa para pessoa. Há pessoas que são mais de escrever, outras mais de gráficos. E acho que esse método é eficaz e é muito bom. Também eu tenho vários métodos de estudo, na verdade, dependendo, lá está, da cadeira, porque há cadeiras que exigem um maior esforço, uma maior atenção, então acho que depende muito, mas este método, sem dúvida, eu acho que funciona muito bem. E tu não és muito de fazer grelhas, fazer Não, pequenos, nada, é só não, mesmo, portanto, não, prestar não. muita atenção, tirar os Exato. tópicos, depois E para a consultar a doutrina, doutrina, fazer os e faz o teu resumos. resumo. Exatamente. É assim, Aponta aí que essa dica é muito valiosa e funciona, é muito eficaz. é Porque às assim. vezes, lá está, aquilo que nós ouvimos, mesmo que não consigamos depois fazer um grande desenvolvimento, mas ficar já retido já é muito bom do que estarmos a ler tudo. A matéria de 2 semanas, 3 semanas, um mês, é muito mais complicado. E ir fazendo assim por etapas, como o Mauro está a explicar, realmente torna o trabalho mais fácil. Exato. Agora, Mas com diz. uma ilação, se me permites, com uma ilação que é a seguinte, tal como tu frisaste. O meu método de estudo pode funcionar para mim, mas para ti pode não funcionar. Então, passa sobretudo por tu identificares quais são as tuas debilidades e quais são os teus pontos fortes. Assim que tu identificares isto, consegues estabelecer um método de estudo. Pode se basear no meu, mas o meu pode não funcionar para ti. Podes ter que desenvolver mais alguma parte do método de estudo para se adequar à tua forma de ser. Mas era só isso. Exatamente. Mas pronto, acho que as pessoas vão descobrindo, mas ter um modelo já é muito bom. Para quem está assim um pouco perdido, pode sempre experimentar, claro, pode alterar uma coisa ou outra, mas já ter um modelo e tentar experimentar, fazer, já é uma grande ajuda e uma grande iniciativa. Agora, sendo tu, Mauro, mestrando em Direito Penal, queria-te fazer uma pergunta em relação a um tema bastante polémico sobre a questão da pena de morte. Queria saber qual é que é o teu olhar, o que é que tu pensas sobre esse tema, se tu concordas, se não concordas e quais são os teus fundamentos para a tua resposta. Bem, posso dizer que sou anti-pena de morte, eu não concordo com a pena de morte, basicamente por duas razões. A primeira é que, olhando para os países, ou para a maioria dos países que têm a pena de morte, e focando principalmente nos Estados Unidos, que é o paradigma que nós mais temos, com o qual nós temos mais contacto, não existe, ou seja, a pena de morte não previne realmente não previne que as pessoas não cometam os crimes. Eu nunca vi alguém que diz, eu quero matar outra pessoa, mas fogo, se eu matar outra pessoa vou ter pena de morte. Não é realmente alguém que pensa nisso. Não, as pessoas quando querem
cometer, que não vão cometer o crime. Então, eu não acho que a pena de morte previne realmente crimes. Muito pelo contrário. Se nós olharmos para a estatística nos Estados Unidos, os estados norte-americanos que têm a pena de morte, a criminalidade não diminuiu desde que a pena de morte foi enquadrada exatamente no ordenamento jurídico. Então, eu não vejo realmente uma eficácia, se é que existe, da pena de morte. Este é basicamente o primeiro fundamento. Eu não acho que a pena de morte realmente previne crimes. Eu não acho que tem realmente um efeito prático. Em segundo lugar, eu também acho que dar ao Estado a possibilidade de terminar a vida de alguém é demasiado. Eu acho que é dar demasiado poder ao Estado. E, por outro lado, nós somos seres humanos. A questão é que, a partir do momento que nós tiramos a vida de alguém, se um dia nós depois descobrirmos que o juiz era corrupto ou que o advogado era corrupto, já não tem como dar a vida àquela pessoa. Aquela pessoa morreu. Não tem como dar a volta a isso. E nós somos seres humanos, estamos sujeitos a erros. Então nós temos que ter em conta isso. Terminar a vida de alguém é basicamente não lhe dar a possibilidade de haver um recurso, se depois de todos os recursos descobrir-se uma coisa que demonstre pudesse que... alterar ou diminuir Exatamente. a responsabilidade. E dizer mais uma vez que é muito... eu acompanho alguns estados dos Estados Unidos da América em que vê-se que o Estado em si gasta muito no que diz respeito à pena de morte. Por quê? Porque são recursos atrás de recursos. Porque é a pena de morte, então a pessoa tem esse direito a recorrer variadíssimas vezes. Isso não é bom para o Estado, porque são custos Que poderiam ser que utilizados por outras finalidades, não é? Exatamente. É aquilo que as pessoas pensam, mínima coisa, manda-lhe para a prisão, mas as pessoas esquecem que quem paga aos reclusos somos É o nós, com os próprio nossos... Estado. Exatamente, o próprio Estado, o próprio contribuinte. As pessoas não têm noção disso, então é necessário elucidar as pessoas também quanto a isso. Então, é basicamente principalmente os dois argumentos que eu tenho relativamente à pena de morte e que me faz ser contra. Claramente também poderia trazer à colação o argumento moral, no sentido de que Deus não permite que nós, como seres humanos, tirar a vida de outra pessoa, mas eu nem quero ir muito por este caminho. Quero mesmo continuar ainda no caminho da legislação e nos focar na eficácia realmente da pena de morte, que eu acredito que não tenha grande eficácia. Pois eu também verdadeiramente partilho da mesma opinião que tu, até porque o mal não deve ser combatido com o mal, não é? E acho que isso diz tudo, mas é a realidade que temos. Vamos crer que um dia poderá ser diferente, não é? Porque estamos sempre em constante mudança e as leis também, o direito não foge. Portanto, essa realidade, tudo é possível de se mudar, tudo é possível de se combater e realmente essa questão da pena de morte, na minha humilde opinião, não deveria ser sequer questão para se falar, mas é a realidade que existe e vamos deixar de lado e agora centrar outra vez aqui, portanto, na tua experiência académica. Diz-me se realizaste algum estágio após a licenciatura, se tiveste algum contacto com a área de direito mais assim avincada, mais de perto, houve essa oportunidade, esse momento de realização de um estágio ou de estar ao lado, acompanhar, ver de perto? Infelizmente ainda não. Também nós tivemos a infelicidade de nós terminarmos o curso na época da pandemia do Da Covid. pandemia. Então é difícil conseguir estágios nessa época e até agora ainda não consegui. Mas eu creio que no próximo ano, como as coisas em princípio vão melhorar, uma vez que nós já temos as vacinas, já voltaremos à nossa rotina A normal normalidade. exatamente de trabalhos a serem realizados não via teletrabalho, então eu acho que vai ser mais fácil conseguir um estágio. Infelizmente ainda não tive a oportunidade, mas continuo otimista que em princípio no próximo ano eu consigo uma oportunidade.
Também acredito que sim, dias melhores virão para todos e tu traz de certeza essa oportunidade. E nesta senda, diz-me, na tua opinião, qual é que é a importância do estágio? Sei que, pronto, como acabaste de dizer, ainda não tiveste a oportunidade mas vês a necessidade, vês a importância de se fazer um estágio após ou durante o curso ou após a licenciatura? Com certeza, A com opinião é certeza. Ou seja, importante. por mim até os estágios e o contacto direto Com a área. com a vida jurídica, com a área jurídica, devia ser feito mais cedo. No entanto, logo a seguir ao término da licenciatura, continua a ser de extrema importância, porque a partir daí nós temos a oportunidade de ver como funciona na prática toda a teoria que nós aprendemos nos 4 anos de licenciatura. Então, eu acho que o estágio é de extrema, extrema, extrema importância. E também pode servir para confirmar se é realmente essa vida que tu queres levar ou não. Pois, era isso que iria te perguntar. Sim, porque os estágios normalmente eu tive a oportunidade de ter feito e dá para tu até saberes a que áreas que tu deverias a trabalhar. E às vezes até podes te surpreender e apaixonar ou desapaixonar por alguma área, porque a vantagem do nosso curso é que existem muitas áreas e acho que até para uma pessoa que esteja perdida no início, que não saiba, porque também é possível, verdadeiramente aquilo que se deveria fazer após o curso, acaba por ter a vantagem de, como tem tantas opções, de se decidir. E o estágio ajuda e é fundamental durante o curso ou mesmo após o curso ter essa noção, até porque lá está, são 4 anos que têm que ser bem aproveitados, não é? Exato. E fazermos alguma coisa realmente que nós gostamos e impactar a vida das pessoas. E tu vais ter esse momento, torço mesmo para que 2021 seja o ano que te permitirá ter essa oportunidade e encontrares então o teu caminho, que eu sei que já encontraste, não é? Mas pronto, teres essa relação com a área, esse encontro e aprenderes e aperfeiçoares também. Agora, diz-me qual é que é a tua melhor memória do curso, ou seja, se pudesses descrever um episódio marcante durante a licenciatura, qual seria esse episódio? Assim, um episódio que te marcou pela positiva. Não aqueles momentos tristes, de muita aflição, muita pressão, dos testes e apresentações e trabalhos. Bem, um episódio marcante. Bem, relativamente ao curso em si, não me lembro taxativamente de um, mas há uma coisa que eu fiz no último ano, que foi o mood court. O mood court. Eu fiz o mood court, e foi uma experiência extraordinária. Provavelmente a experiência mais marcante do curso. Tem a ver taxativamente com o curso, mas por quê? Porque no mood court nós basicamente tivemos a oportunidade de desempenhar o papel das profissões jurídicas mais conhecidas, não é? Na altura eu fui advogado de defesa e foi extraordinário porque tivemos que argumentar, ler bastante jurisprudência, nós tínhamos os juízes que eram os nossos professores e a atuação deles no corte foi totalmente diferente e receber dicas dos professores, que muitos deles são advogados também, foi extraordinário e ajudou-me a perceber que realmente eu estou no curso certo. Então, aquilo marcou-me de forma indelével e na altura não fiz sozinho, fiz com mais 2 colegas e foi ótimo, foi ótimo. Provavelmente o momento mais marcante do curso foi no último ano, quando eu fiz o mood court. Sem dúvida, e eu tive o prazer de ter assistido, fiz muita questão, abdiquei de algumas coisas para estar neste momento e foi um momento assim marcante também, foi um dos momentos mais marcantes, pela essa admiração que sempre tive por ti e ver-te ali encarnar um papel que seria também aquele que
encarnaria, não é? Após o curso, se assim tivesse a oportunidade, e ver-te, o teu interesse, a tua motivação, a tua postura, a tua entrega foi muito bom e foi um orgulho para mim, fiquei muito Muito contente obrigado. mesmo e superou mesmo as minhas expectativas. Nunca tinha assistido ao Mundo Corte e ver ali colegas meus e ver-te principalmente ali a encarnar aquele papel com seriedade, com vontade mesmo de estar aí, foi muito bom, com muito trabalho também, acredito, por detrás, muita pesquisa, mas estavas muito sereno. Portanto, gostei bastante e foi sem dúvida um grande momento também. Gostei Muito bastante. obrigado. Muito obrigado. Agora, diz-me, na tua opinião, quais são, se é que já as encontraste, as tuas perspectivas para o futuro? Bem, perspectivas para o futuro. Sim. Se eu continuar cá em Portugal, eu pretendo ser advogado e exercer-me principalmente na área penal, porque é a área que eu mais A tua gosto. área. E, em princípio, é o que eu pretendo fazer mesmo cá em Portugal, a nível de profissão jurídica. Conseguir entrar na ordem dos advogados e tornar-me advogado cá em Portugal. No entanto, se eu voltar para Angola, a minha perspectiva para o futuro, a longo prazo, é me tornar juiz. Porque vamos recordar mais uma vez aquele episódio do juiz. Da tua Pretendo infância, sim. tornar-me juiz. Mas, apesar disso, ainda lá em Angola, eu sei que vai levar um bom tempo e convém levar um bom tempo até nós nos tornarmos juízes, para nós termos alguma experiência na área e estar do outro lado do tribunal, se assim posso dizer. Então, a curto e médio prazo, se eu voltar para Angola, pretendo me tornar advogado, mas a longo prazo eu pretendo me tornar juiz. São essas as minhas perspectivas para o futuro. Muito bem, tenho a certeza que tanto como advogado como juiz traz uma pessoa de inspiração, uma pessoa que prezará sempre pela verdade, pela humanidade, portanto, pelo Estado de Direito mesmo, no verdadeiro sentido da palavra, e não tenho sombras de dúvidas mesmo que traz muito sucesso em qualquer das vertentes, como advogado, como juiz, está bem, Mauro? É mesmo verdade, e acho que tens a noção disso. Só estamos à espera do momento para isso acontecer, para me dizeres, Célia, afinal, tinhas razão. Vais Bom, ser uma posso ver pessoa, esse vais ser momento. uma pessoa impactante, eu tenho a certeza disso. Agora, diz-me, como é que descreverias o curso de Direito? Se pudesses descrever assim em 3 palavras, o que é que dirias em relação a este curso que é apaixonante? Bem, o meu curso, se eu pudesse descrever em 3 palavras, 2 ocorrem instantaneamente. A primeira é rigor. Rigor. Curso de Direito é ter rigor. Uhum. Rigor na maneira como te expressas tanto oralmente como na escrita. Tu tens que ser rigoroso na maneira como apresentas as ideias, os argumentos, os professores estão sempre a puxar por ti, porque na verdade convém ter rigor, porque nós não somos iguais aos médicos, mas as vidas das pessoas durante algum tempo também dependem sobretudo de nós. Apresentar um requerimento tarde pode significar que uma pessoa vai deixar de ter a guarda da sua filha ou do seu filho e assim sucessivamente. Não, nós temos que ser rigorosos na maneira como, não só como nos apresentamos, até porque nós sabemos que os advogados e os juízes apresentam sempre com pompa, estão sempre com aquela bata que muita gente não sabe qual é Sempre o nome. apresentáveis. Exatamente. Então, é um rigor desde a maneira como nos apresentamos, a maneira como nos expressamos. E os professores tentam nos incutir isso desde o início do curso até o fim. Então, a primeira palavra seria rigor. A segunda palavra seria ordem. Ordem. Até porque nós sabemos que o direito, sendo uma ciência social que tenta regular as Vários relações sociais ordenamentos. dentro de um espaço geopolítico, tenta com que neste espaço geopolítico haja ordem. Então, provavelmente seria a segunda palavra que descreveria melhor o curso de Direito, porque é o que nos é incutido desde o primeiro ao último ano. Ordem, tudo é uma ordem jurídica e assim sucessivamente. Então, a ordem seria a segunda palavra. A terceira palavra que, se calhar, pensando
Poderiam ser várias, mas eu vou colocar esta porque acho que faz sentido, se calhar tu te vais identificar. Sim. A terceira palavra que descreveria o meu curso seria insônia. Insônia. Se calhar não estamos à espera dessa, mas Não estava insônia. muito à espera, mas concordo. Insônia, Totalmente. porque quem vem para o curso de Direito tem que ter em mente que vai perder muitas noites. É Vai virar verdade. muitas noites, vai estudar muito de madrugada, vai ter muitas olheiras e tem que se É. preparar para isso, mas faz parte, porque o curso é exigente. É exigente. É. E é difícil. Se tu não fizeres isso, se não estiver disposto a perder algumas noites devido ao curso, pode, claramente há pessoas que conseguem, eu compreendo, mas eu acho que a maior parte dos estudantes perde muitas noites no curso de Direito e por causa disso tem insônias volta e meia. Então, são essas três palavras: rigor, ordem, insônia. Realmente, essa última não estava à espera, mas concordo totalmente. E está ligado com a exigência, a dificuldade, a entrega que é preciso para o curso de Direito, até porque lá está, com a licenciatura, eu acredito que nós saímos preparados totalmente, mas temos que trabalhar para que lá à frente seja um bocadinho mais fácil. E é importante esses ingredientes que tu disseste, o rigor e a ordem, que lá está a questão dos prazos, e isso até depois interfere e tem um impacto na nossa vida, porque são coisas que nós depois levamos para o nosso dia a dia, a questão de respeitar os prazos, a questão de sabermos nos pôr no lugar das outras pessoas, ter o compromisso, não é verdade? Porque estamos a lidar com vidas e isso requer também alguma ordem, alguma disciplina, porque não podemos justificar qualquer coisa de qualquer forma. Ou seja, tem que haver algum fundamento, tem que haver algum rigor, tem que haver algum estudo por detrás disso. Então, é um trabalho um pouco árduo, mas é possível e que também provoca alguma insónia, não é verdade? Exato. Mas também é uma insónia que depois vai facilitar, juntamente com o rigor e a ordem, portanto, o exercício depois, que eu acho que ainda não temos a noção, mas lá para frente teremos, e se mantivermos esses ingredientes que tu mencionaste ao longo do curso e mesmo após, facilita depois a nossa atuação. Agora, Exato. e surpreendeste mais uma vez, Mauro, com esse terceiro ingrediente. Diz-me se recomendarias o curso de Direito a alguém e porquê? Ou seja, se alguém te pedisse um conselho, que já me aconteceu várias vezes, sobre o curso, porque às vezes temos pessoas que comentam connosco porque têm confiança ou porque se inspiram em nós de alguma forma. Se alguém se chegasse a ti com dúvida sobre o curso que iria seguir, o que é que se deveria fazer, tu recomendarias o curso de Direito, e que argumentos é que utilizarias para convencer efetivamente essa pessoa a mergulhar, a experimentar, a ingressar o curso de Direito? Boa, boa, boa. Sim, recomendaria sem sombra de dúvidas, porque para mim o meu curso é o melhor, então recomendaria. No entanto, porquê? Porquê? Por que eu recomendaria? Recomendaria dizendo principalmente que se tu tens uma vontade de ajudar as pessoas, vem para o curso de Direito, porque o curso de Direito, na maior parte das vezes, é o curso, se assim posso dizer, também é o curso dos indefesos. Porquê? Porque tu sendo advogado, sendo juiz, basicamente, tu estás a ajudar a resolver conflitos que uma pessoa normal ou que não conhece de leis não conseguiria resolver. Então, se tu sentes que de alguma forma nasceste para ajudar os outros, para se entregar aos outros, o curso de Direito é o ideal para isso. Tem vários, tem a medicina, etc. Mas eu acho que o meu curso ajudaria imenso. Também iria perguntar a essa pessoa se está disposta a perder muito tempo a ler. É importante. Tem que saber. Tu podes não Mas, Mauro, assim gostar. assustarias a pessoa. Não, Assim, não, 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 muita não, gente, não. Eu muita ia, gente não gosta de ler. Acho que a nossa geração é clara disso. Não gosta pois, muito de ler, mas achas que dirias que é fundamental a pessoa gostar de leitura, ou dirias que ela precisa de ter alguma disciplina com a leitura?
Porque parece um pouco agressivo, Mauro. Se Porque calhar, não é só ler, não é só ler. E acho que tu disseste isso há bocadinho. sim. É mais do que ler, é compreender, não é? Exatamente, mas se calhar eu iria utilizar a expressão que tu usaste, que é ter disciplina na leitura, porque assim, tu podes não gostar de ler no sentido de que és aquela pessoa que Fanática por livros, fanática, leitura, que compra letras. sempre muitos livros, não, mas tu tens que gostar de ler ou ter disciplina na leitura para que, por um lado, tu compreendas, porque não tem como tu, aquilo que eu disse no início, direito não é ser leitura, no entanto, não tem como tu compreenderes os conceitos se tu não lês, tu tens que ler, Claro. obrigatoriamente, tu tens que ler. Em princípio, porque também não podemos esquecer que uma das fontes do direito é taxativamente a doutrina, ou seja, em direito escreve-se muito, e tu tens que saber o que é que os doutores do direito dizem sobre certos conceitos. Então tu tens, mesmo que tu não gostes no sentido de que és mesmo um grande fanático, tu tens de ter a disciplina de leitura. Só para compreender os conceitos, só para compreender os conceitos. E aí está, é aquilo que tu disseste também. A nossa geração não gosta muito de ler e a maneira como nós nos comunicamos não há muito rigor. A maior parte das vezes nós hoje em dia nos comunicamos através de mensagens rápidas, É muito rápidas, verdade. não há muito rigor. A leitura te traz isso. Não estou a dizer que é taxativamente, mas na maior parte das vezes é através da leitura que tu vais enriquecer o teu vocabulário e vais conseguir expressar melhor as tuas ideias. E é importante isto no curso de Direito, porque tu vais te expressar através da escrita ou através da oralidade. E isto preenche-se através de uma boa, não através de um grande gosto de leitura, para não assustar a pessoa, mas Sim. através de uma grande disciplina de leitura. Disciplina. Muito bem. E que mais? Seria essencialmente gostar de ajudar os outros, ter empatia, pôr-se no lugar das outras pessoas, dirimir conflitos e gostar de ler? Seriam esses dois E motivos que darias à pessoa em questão? um outro motivo seria o seguinte: se tu, e falando de experiência própria, se tu és uma pessoa tímida Uhum. e queres desabrochar desta tua forma de ser, também o curso de Direito é uma ótima forma para tu conseguires deixar de ser tão tímido como tu és. Tu tens a vontade de ajudar os outros, mas ao mesmo tempo és uma pessoa tímida. Vem para o curso Uhum. de Direito. O curso de Direito vai te obrigar da melhor forma a sentir mais à vontade em expressar as tuas ideias e, por fim, vai sentir mais à vontade consigo mesmo. Seriam Muito bem. basicamente os argumentos. Não sei se ia conseguir, mas ia tentar. Eu acho que sim, eu acho que convenceria, até porque nem que se fosse só pelo motivo de que a pessoa, através destes conselhos, destes pontos que tu referiste, ela no fundo não ajudaria apenas outras pessoas, mas ela própria. Nessa questão, por exemplo, de haver, da pessoa ser tímida, que existe muito, eu acredito que muitas pessoas que vão para direito também vão por causa desse motivo, da timidez, portanto acaba por trabalhar um pormenor que ela gostaria de ter feito se calhar há mais tempo e não conseguiu, e com o curso vai ser forçosamente, mas de uma forma positiva, portanto, a melhorar, ou seja, a sair daquele núcleo da timidez, de o ter medo de expressar os seus pensamentos, as suas ideias, e também, consequentemente, vai poder ajudar outras pessoas. Então, eu acho que a pessoa ficaria totalmente convencida, Mauro. Ainda bem, Sem ainda sombra de bem. dúvidas. E agora diz-me que mensagem é que deixarias aos estudantes de Direito, aos finalistas deste curso de Direito, que não é fácil, não é? Desde já, mas que é execuível com muita vontade, com muita determinação e com muita paixão também. Que mensagem gostarias de deixar para finalizar? Primeiramente, se me permites, deixar também uma mensagem, nesse caso, para os que estão a ingressar este ano, ou que vão ingressar no Sim. próximo ano no curso de Direito, dizer que tem uma longa jornada pela frente, mas, tal como tu disseste, que é execuível, que tentem aproveitar cada momento do curso. E isto significa que tentem se enquadrar em atividades extracurriculares que
vos acrescentem soft skills, que muitas das vezes o curso de Direito em si não te vai conseguir acrescentar. E que foquem-se muito, porque no final vai valer a pena. E que às vezes parece 4 anos é muito tempo, e acho que tu partilhas da mesma opinião que eu, Célia, e houve inclusive um professor que disse que parece 4 anos, parece que é muito tempo, mas nós vamos, estás no primeiro ano, quando assustas já estás no último ano, és licenciado. É Então, parece muito tempo, mas não é. Aproveitem a jornada e dediquem-se imenso ao curso. No que diz respeito aos finalistas, primeiramente estão de parabéns. Estão de parabéns, conseguiram chegar até aqui. Espero que sem cadeiras nenhuma. Conseguiram chegar até aqui, estão de parabéns. No entanto, a primeira jornada terminou. E é aquilo que se diz: assim que você termina uma corrida, começa logo outra. Então, acreditem que vão conseguir alcançar o vosso objetivo profissional, quer seja ser juiz, ser advogado ou verdade. profissão jurídica qualquer, vocês vão conseguir. Mas eu também deixo a mensagem de que cada um tem o seu caminho. O que é que isso significa? Significa que tu não precisas obrigatoriamente sair da faculdade e se tornar logo advogado ou juiz. Se tu achas que o curso, por exemplo, exigiu demasiado de ti, não tiveste tempo para desenvolver outras coisas, não tem mão nenhum, tu não és perdedor por dar uma pausa e começar quando achas que estás realmente preparado para seguir uma profissão jurídica. Então, cada um tem o seu trajeto, não precisa de ir diretamente para a advocacia ou para a magistratura. Concluindo, dizer que estão de parabéns e que vão, tal como tiveram sucesso na licenciatura, também terão sucesso na vossa profissão jurídica, independentemente de Dário, seja qual for. muito bem. São dicas muito valiosas. Mauro, quero agradecer-te muito mais uma vez pela tua presença, pela tua disponibilidade. Sabes que eu gosto imenso de ti, acho que é notório, e desejo todo o sucesso do mundo. E aos nossos assistentes aqui do canal, espero que este vídeo sirva de fonte de inspiração. Para vocês e que possam também inspirar outras pessoas se pedirem os vossos conselhos, a vossa opinião. Tenho a certeza que ao partilharmos aquilo que sabemos, as nossas experiências, podemos mudar vidas e nem que seja só uma vida, já vale muito. Portanto, aproveitem estas dicas aqui do Mauro, que são muito valiosas, inspirem-se também, inspirem também outras pessoas, porque isso é que dá sentido à vida. Mais uma vez, muito obrigada, Mauro, gostei deste bocadinho de conversa, é sempre bom falar contigo, é fácil falar contigo e é um gosto. Muito Muito obrigada. obrigado mais uma vez. Sinto-me honrado pelo convite. Muito obrigado, Célia. Muito obrigada, Mauro. Fica bem. Tchau, Beijinhos. tchau. Tchau, tchau.